Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, estamos aí no aguardo das horas, né, Alexandre? Porque o prazo é às 5 da tarde para que o ex-presidente Lula se entregue, mas há um habeas corpus no STJ. Que não vai passar, dá para a gente adiantar já o resultado disso. O STJ vai alegar que já examinou o habeas corpus e que esse não traz nenhuma novidade, né? E Lula não vai a pé como havia prometido, porque senão não chega lá às 5 da tarde. Enfim, engraçado como isso surpreendeu todo mundo, né? A notícia chegando um pouquinho antes das 6 da tarde, aquela perplexidade geral de todo mundo, e principalmente do PT e de Lula, que estava lá no Instituto Lula. Eu vejo que o ministro Marco Aurélio disse ao Estadão que não se surpreendeu. Quer dizer, se ele e outros ministros do Supremo já anteviam isso, porque conhecem a tramitação da Justiça, né? No momento que o Supremo derrubou o habeas corpus, o Tribunal Regional de Porto Alegre ficou liberado para determinar a prisão, né? Essa prisão já teria sido determinada antes, se não houvesse o recurso do habeas corpus, que primeiro foi para o Superior Tribunal de Justiça e depois para o Supremo, né? Porque o Tribunal Regional de Porto Alegre considera que agora embargo do embargo seria apenas uma medida protelatória que não alteraria a sentença, portanto a sentença tem que começar a ser cumprida. Foi o que determinou ontem o tribunal ao juiz Sérgio Moro, que é o juiz originário dessa ação, né, a vara originária da ação, e Sérgio Moro tratou os desiguais com desigualdade, né? No caso aí do despacho que ele deu sobre a prisão de Lula, nem todos são iguais perante a lei. Inclusive, Lula não tem curso superior, não teria, pela lei, qualquer privilégio, mas o juiz Sérgio Moro concedeu-lhe o privilégio de uma sala especial, sala de Estado-Maior, como ele diz, vetou absolutamente o uso de algemas, né? Mesmo que sejam algemas douradas, vetou, e ainda concedeu, em atenção à dignidade do cargo de presidente da República, a oportunidade de ele se apresentar voluntariamente. Ou seja, Lula tem o poder de decisão de se entregar com a dignidade de presidente da República, né, até às 5 da tarde de hoje. Eu lembro que tem um poema do Garcia Lorca que fala muito em a las 5 da tarde. Eu não situo agora de memória o título desse poema, mas enfim. La muerte de Inácio Sánchez Mejía. Olha, você sabe quem está falando com você, Alexandre? Quem? Você sabe? Não sei. Alexandre, trabalhamos juntos lá no Jornal do Brasil, rapaz. Opa! Zé Neumann e Pinto, Alexandre, como vai você? Opa! Que bom! La muerte de Inácio Sánchez Mejía. Entonces, ahí A tenemos las 5 de la tarde. un especialista en A las 5 en Federico punto de la García tarde. Lorca, a las 5 da tarde. Sim, aí seria fuzilado, né? Pois então, deu esse prazo, então entregou para Lula o poder de decisão. O Lula tem a iniciativa de decidir algo civilizado, cavalheiresco, vai lá e entra civilizadamente, sem empurrões, sem que esteja lá o japonês da Federal, né? Interessante que ele passou para Lula essa decisão e está nas mãos de um ex-presidente da República agora se entregar para a execução da primeira sentença, né? Talvez outras virão, porque afinal temos aí mais 7 ou 8 processos contra Lula, alguns ainda mais graves e com ainda mais provas que esse último. Agora também tem algumas ameaças em relação ao cumprimento da pena. Tem uma tática de vilanização da primeira instância, né, do juiz Sérgio Moro. Tem, por exemplo, o João Pedro Stedley falando que vai dar o troco para libertar o Lula. Enfim, tem alguns discursos meio de ódio aí, né? Algumas declarações de guerra, né? Uhum. De invadir todos os órgãos da justiça brasileira, de fazer e acontecer, né? O problema se resume em logística, né? Como é que vai pagar alimentação, transporte, alojamento desses que têm sido mobilizados em tempos em que havia o dinheiro bastante
dinheiro da Petrobras, dinheiro das estatais, dinheiro das empreiteiras, sobretudo dinheiro do imposto sindical, né? Tudo isso minguou. E é bom lembrar que o Estado detém o monopólio da força exatamente para fazer cumprir a lei, né? E as decisões judiciais. Então, no momento desse, o Estado deve estar muito atento, né, para evitar qualquer dano ao patrimônio público, ao patrimônio privado, né, a pessoa, as pessoas, para evitar bagunça. E Lula tem um poder muito grande sobre isso, né? Embora gente em torno dele esteja tentando jogar fogo, ele tem o poder de jogar água nisso. Alexandre, eu participei muito ativamente da cobertura para o Jornal do Brasil das greves dos metalúrgicos lá no ABC. Participei, inclusive, nesse começo de trabalho político do Lula como dirigente sindical. Você, como é da minha geração, e trabalhamos até juntos no JB, o que é que você acha dessa volta do Lula às suas origens no sindicato, onde ele, inclusive, passou a noite, ele dormiu lá no sala, né? Eu acho que é um grande significado, um grande simbolismo. Eu diria que é alfa juntando-se a ômega, né? O início e o fim. A carreira de Lula e o próprio PT, né, começaram lá no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, para onde Lula foi significativamente. Lá ele começou toda a militância dele, o ativismo sindical. Lá foi preso pela primeira vez, né? E agora parece que o destino marca, assim, numa conspiração dos astros, a volta dele ao lugar de origem para, quem sabe, iniciar o fim, né? A gente não sabe, mas a gente vê que da primeira prisão, né, política, né, à segunda prisão por corrupção, como lembrou hoje o deputado Miro Teixeira, né, triste. E é uma tristeza mesmo. A gente também é o símbolo da política brasileira, do momento em que se caminhou a partir de um início de objetivos éticos, de objetivos democráticos, e partiu para esse fisiologismo de apropriação do Estado brasileiro. E é simbólico, né? Esse início e talvez o fim de um grande líder nacional, não resta dúvida, mas a união do alfa com o ômega. É o preso político que virou político preso? Exatamente. Aquela prisão em 81, né? 1981, né, Neumann? Pois é. Então tá aí, estamos aí... 26 de fevereiro, aliás, tem um tweet aqui do Lindbergh Farias que está colocando, inclusive, a capa do Estadão, do dia 26 de fevereiro de 81, dizendo que a justiça condena Luiz Inácio disputar eleições agora só com anulação da pena. Naquele tempo acho que não havia o Lula no nome, né? Era o apelido ainda. Era Luiz Inácio. Não estava incorporado ao nome, né? Pois é. E outra coisa que o pessoal está falando aí, que foi muito apressado. Não, o juiz Sérgio Moro, se não reagisse imediatamente, ele estaria descumprindo uma obrigação funcional, uma vez que recebeu ordem lá do tribunal. Olha, nada mais obsta, né? Nil obstat, né? Não há mais óbice a aplicação da pena. Então, vamos aplicar a pena, que é disso que o Brasil se queixa, da falta de aplicação de penas que resulta na impunidade. Então, é uma mensagem muito grande para os demais políticos. Se prendem o Lula, imagina nós outros, né? Assim como quando prenderam o Marcelo Odebrecht, deu um recado para os empreiteiros, para os empresários em geral, que também estavam e estão envolvidos nessas falcatruas, né? Olha, não tem mais essa história de engravatado, de sapato lustroso, não. Vai todo mundo, todos são iguais perante a lei. Aí está, Alexandre Garcia, que volta na segunda-feira aqui ao Jornal Eldorado. Obrigado, bom fim de semana, Alexandre. Aproveitem o fim de semana.